Faça seu direito de tomar café. Tem que tomar água, né? Esse é bem passado. Perdeu. Se não for permitido, você vai Isso é na lei, que é obrigatório. É isso, trabalho semelhante. Além do único trabalho semelhante aos escravos. bem mais legal não tá para tomar água, eu vou comer água, mas você vai comprar. Pronto, minha gente. Vamos lá. Livro 3. Pessoal, vamos lá. Então, a gente vai dar continuidade a essa sequência de temas que a gente está explorando com as palestras nesse nosso curso da Matreminha. E essa segunda aula, então, ela foca em tentar definir de uma maneira que possa englobar tanto o que a gente considera que é essencial para definir esse processo de coprodução, mas também mostrar um pouco como que ele varia, como ele pode variar, como várias áreas diferentes da ciência, da gestão, etc., têm proposto maneiras diferentes de fazer esse tipo de processo. E aqui a gente está chamando, né, a coprodução como uma forma diferente de fazer ciência, mas a gente vai ver que ela não é uma forma só de fazer ciência, de fazer vários outros processos, porque a gente está partindo de uma literatura científica, né, que fez uma crítica muito grande à maneira usual ou tradicional como a ciência funciona, tá? E aí, tem a minha carinha aqui, não tem pips, né, que fica me ajudando, pelo contrário, as minhas cachorrinhas me atrapalham quando trabalhar. Mas eu quis colocar essa fotinho aqui para lembrar também um pouco do grau de humildade, né, da onde eu estou querendo falar daqui, né, porque eu acho que, primeiro, a gente tem uma formação lá na biologia, na ecologia, né, em algum momento a gente começou a estudar e se devanear para outras áreas de outras ciências e começou a sair da academia para interagir com outros setores, assim, mas isso, no fundo, é um mundo, né, e a gente aprende constantemente a cada passo e cada coisa que a gente lê e, de uma certa maneira, dá uma certa agonia, né, estar nesse lugar aqui, falando como se eu soubesse alguma coisa, né? Então eu queria desenhar um pouco esse lugar, né, de que a gente vem aprendendo muito, constantemente, definindo e redefinindo essas coisas na nossa cabeça o tempo todo, né? Então isso é muito mais para a gente refletir do que então é isso, pronto, não preciso mais pensar porque coprodução é isso aqui, né? E aí, para poder falar um pouco da coprodução, eu vou primeiro precisar falar um pouco o que é essa ciência tradicional. Porque dentro da ciência, essa ideia surgiu como uma maneira de criticar, uma maneira de pedir mudança, pedir transformação na maneira como a ciência vinha trabalhando. Então eu vou começar falando, né, da ciência tradicional, das suas características, de como é a sua governança, para depois explicar as críticas que foram feitas e o que são essas abordagens que foram propostas, tá? Então, a ciência e a tecnologia, que de uma certa maneira é super acoplada aos avanços científicos, são peças mega-chave das nossas sociedades ocidentais modernas, muito, né? Assim, desde porque ela trouxe um monte de conhecimentos novos sobre como funciona o nosso corpo, a nossa mente, o universo e tudo mais, né? Então, assim, a gente aprendeu muito através desse processo científico ao longo de muitas décadas
e séculos, com essa ciência trouxe também avanços tecnológicos enormes, né, e que transformaram muito a nossa sociedade. Aqui tem vários desses desenhinhos na internet. Eu acho que é interessante a gente reparar a velocidade, né, como ela vai aumentando muito. Se a gente pegar lá atrás e pensar nas primeiras ferramentas, no uso do fogo, no desenvolvimento da roda, depois a gente tem a pólvora e vai vir, e a gente vê que assim, o último século foram muitas novidades tecnológicas que transformaram de uma maneira muito impressionante o nosso mundo, né? E é por isso que a gente precisa olhar para a ciência de um olhar muito crítico, né? Porque a ciência ela sempre teve, de uma maneira muito intrincada, associada às estruturas das sociedades ocidentais, né? Então, ela sempre foi financiada pelos governos, ou até antes disso, pelos impérios, né? Então, a gente tem uma associação tanto de financiamento, né, como de uso do conhecimento científico por grupos poderosos, né? A história que foi recém-contada, né, relativamente... Não sei se vocês viram no Netflix aquele documentário da bomba, que é super interessante, que conta a história da bomba atômica. É super bacana, assim. Ponto de virada. Oi? Só ponto de virada? Isso, o ponto de virada. Então, assim, sempre teve, né, uma associação muito grande com mudanças e estruturas econômicas e sociais e brigas, né, políticas dentro das nossas sociedades, né? E, hoje em dia, esses avanços todos, né, além de ter essa grande intrincamento com a estrutura das sociedades modernas, ocidentais, ela também tem esses avanços tecnológicos, têm trazido, né, foram trazendo modificações tão drásticas no planeta que hoje a gente está chegando num momento de ruptura, assim, de atingir o limite do planeta. Então, ou seja, a ciência traz muita coisa, né? A ciência significa muita coisa nesse mundo e é uma peça bastante chave. E ela também é um sistema muito grande, né? Hoje a gente, são estimativas, né, isso, claro, a gente tem quase 10 milhões de cientistas no mundo todo, que publicam quase 5 milhões de artigos por ano. Imagina o que é isso? 5 milhões de artigos por ano. Os investimentos globais em ciência chegam a 2,5 trilhões por ano no mundo, tá? No mundo todo. Tem país que investe mais, país que investe menos. E se a gente olhar para esse gráfico, que é o acúmulo, né, da produção científica ao longo do tempo, a gente vê que a velocidade de produção está aumentando, né? Então, hoje em dia, a gente está em um crescimento de 8 a 9% do número de artigos por ano, tá? O que significa que há menos de 10 anos, eu preciso chegar em 10 anos para dobrar a quantidade de artigos científicos que a gente tem. E o que é interessante a gente pensar é da onde nasce tamanha produção científica, é um negócio gigantesco, né? E essa incrível produção acadêmica, ela tem por trás um paradigma de governança da ciência, já faz algumas décadas, né? Que é conhecido pelo modelo linear, é o nome que a gente tem para isso. Esse modelo, ele considera que a ciência é uma coisa separada e afastada de outras esferas da sociedade, por exemplo, das políticas ou de outras práticas. Tá? E ele também considera que o conhecimento científico, ou conhecimento de maneira geral, ele começa com um financiamento governamental na ciência básica. Tá? E é essa ciência básica, então, que depois leva a uma pesquisa aplicada, depois a uma difusão, difunde quase que automaticamente, e a uma aplicação, né, numa outra esfera que já não é a da ciência, e finalmente aos benefícios da sociedade. Né? Então a gente consegue pensar aqui que eu tenho um investimento público porque eu desejo ter um benefício. E eu parto da ideia de que existe uma sementinha, né? Então assim, quem gera isso aqui, né? Esse conhecimento que depois seria aplicado e tudo mais, é um cientista
que tem uma motivação, uma curiosidade completamente desinteressada, né? Desacoplada dos interesses da sociedade, estava fazendo a sua pesquisa básica. Tá? E essa pesquisa básica, então, ela é uma sementinha. Ela é uma semente que origina a ciência aplicada, que origina o crescimento econômico e os benefícios para a sociedade, a prosperidade da sociedade. Tá? Vocês compram isso aqui? Essa coisa difunde. Né? Você faz um conhecimento ali totalmente desinteressado e ele difunde e gera alguma coisa ali. Né? Nesse modelo, nesse paradigma, a gente tem um contrato social, né? A gente tem um contrato, eu estou fazendo um financiamento aqui, eu estou botando dinheiro aqui para ter um benefício, né? Um contrato. E os cientistas, eles, em troca desse financiamento público que eles estão recebendo, eles tendo autonomia suficiente, certo? E mínima interferência da sociedade, eles vão gerar este conhecimento e esse conhecimento vai automaticamente virar benefício. Esse é o contrato. O contrato é, fica ali, pense, faça aí o que lhe interessar, é esse que é o contrato. Porque vai gerar benefício. O conhecimento vai se acumular e de alguma maneira ele vai ser usado. Tá? Nesse sentido, a responsabilidade do cientista é criar um conhecimento que é bom, é uma boa ciência, que é íntegra, tá? Que é autônoma das pressões da sociedade, que não se vende, não se erode, né? por essa interação com a sociedade, por essas pressões, para que ela possa garantir essa autoridade, né? Ela não é influenciada por nada e ela é uma autoridade. Essa é a ideia que está por trás desse tipo de governança, desse tipo de modelo que está em ação e que influencia todo tipo de financiamento e de avaliação dentro da academia. Tá? Então, esse paradigma, a gente pode imaginar que tipo de conhecimento ele gera. Ele gera o conhecimento especializado. Especializado assim, cada um na sua caixinha, cada um no seu quadrado. Isso aqui é biologia, aqui é a química, aqui é a engenharia, aqui é a biologia. Dá licença que isso aqui é o meu quadrado. Né? Cada um, cada vez mais especializado, cada um na sua caixinha. E ele é desarticulado, ele é fragmentado. Ele não está só fragmentado numa montanha de artigos. Ele também não está articulado de maneira alguma um com o outro, né? Não há articulação. E ele é desacoplado da sociedade. Eu gosto mais desse desenho, né? Que é as pessoas chegando na pilha de artigos e livros, né? Pedindo ajuda, e eu falo assim, eu estou aqui estudando, vai você salvar, que isso não é problema meu, né? Então, e esse paradigma, ele tem um foco na produção de artigos científicos. Então, como é que a gente é avaliado? Porque eu falei um pouco disso ontem, né? Assim, isso é todas as políticas científicas, e não é do Brasil, é do mundo inteiro na academia, é centrado na produção de artigos científicos. Porque o paradigma que está por trás é esse, certo? Então, se você produzir artigos, se você produzir conhecimento, ele vai gerar benefício em algum momento, automaticamente. Então, você é avaliado para publicar, certo? É isso que se te cobra. Então, o foco é na produção de artigos científicos e no conhecimento que é abstrato e generalizável. Em que sentido que eu estou dizendo isso? O conhecimento científico que a gente está visando construir seria um que ele é aplicável para todo um domínio de fenômenos. Né? Assim, quando eu falo, por exemplo, que competição é uma interação ecológica entre espécies importante para estruturar comunidades, eu não estou dizendo que isso é importante aqui. Estou dizendo que é importante, é generalizável, é abstrato. Eu posso generalizar para todo lugar. Tá? Aí, obviamente, que isso começou a dar coceira, né? Porque, assim, tudo bem que esse é o paradigma, mas tem muita gente estudando muitos fenômenos diferentes dentro da ciência e muita gente percebendo que isso estava furado. Né?
Então, essas críticas todas a esse modelo linear, né, veio principalmente a partir do agravamento dos tais problemas perversos ambientais que a gente vem enfrentando hoje. Começou a ficar muito evidente que a ciência não estava dando conta de dar resposta, de dar suporte para esse tipo de problema. Tá? E aí eu falei ontem que eu ia mencionar esse cara que eu acho muito bacana, o nome dele é Daniel Sarevitz, que é um cara que é geólogo de formação, mas ele há muitos anos e muitas décadas foi voltando a sua pesquisa para estudar justamente essa interação entre a ciência, a importância da ciência dentro da sociedade, o papel da ciência para de fato trazer benefícios para a sociedade, e ele é uma das vozes mais eloquentes nessas críticas. E ele escreveu esse artigo, que chama Saving Science, Salvando a Ciência. Ele não é um artigo científico, ele é um texto de divulgação, em que ele diz isso aqui, né, nesse texto. Ele diz que esse modelo linear, ele chama de uma bela mentira que provê um raciocínio político brilhante para gastos públicos sem nenhuma responsabilidade pública. Porque você está pondo dinheiro ali, mas está assumindo que esse dinheiro que você está pondo ali vai se transformar em benefício automaticamente. Né? E esse mesmo pesquisador, que aqui a gente consegue ver a cara dele, né? É uma pessoa que está ligado a um consórcio de ciência, políticas e outcomes, é uma palavra super difícil de traduzir em inglês, porque não é exatamente resultados, né? Seriam consequências? Decorrências, isso, boa. Em um outro momento ele diz: a ciência será mais confiável e valiosa para a sociedade, não ao ser protegida das influências da sociedade, mas ao contrário, ao ser trazida com cuidado, de maneira apropriada, para uma relação direta, aberta e íntima para essas influências. Uma outra crítica que surgiu, essa até mais anterior, e essa é da nossa área, Jane Lubchenco é uma das mulheres mais fortes e importantes da minha área de formação, que é Ecologia de Comunidades, uma pessoa da década de 70 que teve uma das poucas mulheres que teve voz na ciência nessa área, como cientista, uma pessoa muito respeitada, e que mais para frente na carreira passou a trabalhar na área de gestão mesmo, em vários órgãos do governo americano. Né? E na década de 90, ela escreveu um artigo na Science, com uma crítica muito enfática também, em que ela diz assim: parte da nossa responsabilidade coletiva, ela está falando para os cientistas, para com a sociedade, deve incluir reexaminar nossos objetivos e alterar nosso curso, caso apropriado. Proponho que a comunidade científica formule um novo contrato social para a ciência. Esse contrato endereçaria os problemas do século XXI de maneira mais adequada do que faz a nossa empreitada científica atual. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, tem muitos outros, tá? De vozes dentro da ciência que começaram a levantar e a questionar que carambas é essa história, tá? Uma outra questão é que, se a gente é avaliado pela produção científica, não existe uma política científica nacional, em país nenhum. O poder do que está sendo estudado, ele é transferido automaticamente para as revistas de impacto. São elas que decidem o que a gente deve estudar, porque são elas, é lá que a gente tem que publicar para poder ser bem avaliado. Né? Então, em vez de haver uma política de Estado que diz assim, aqui neste país é importante investir nesse tipo de pesquisa, porque, sei lá, por qual razão, tem 1000, mas a gente poderia ter uma política, né? Uma política pública de investimento na ciência. Mas, em vez disso, esse modelo, ele faz com que quem dite o que os cientistas estão fazendo, além da sua própria curiosidade, da sua própria vontade, é o que as grandes revistas querem publicar. E essas grandes revistas são entidades internacionais, sei lá o quê, mas que não estão interessadas no que cada país precisa, certo? Fez sentido, gente? Estou correndo demais? Não. Ótimo, tá bom? Bem, e aí
aí o que aconteceu é que, na verdade não foi a partir desse momento, tá? Já haviam muitas propostas nascidas em momentos diferentes da ciência, de fazer ciência de outra maneira, né? E que ganharam uma visibilidade, uma discussão muito grande a partir, na nossa área, né, socioambiental, muito a partir do agravamento desses problemas e dessas críticas mais abertas e estruturadas e muito vocais dessas pessoas importantes nessa área. Esse aqui é o trabalho de uma aluna minha, a Bia, que o que ela fez foi levantar a literatura de várias áreas diferentes da ciência. Isso aqui é uma nuvem, mas na verdade cada ponto dessa nuvem é um artigo e cada ligação entre os pontos é uma citação. Então o que a gente, não importa muito, mas o que dá para a gente ver aqui é que existem diferentes comunidades científicas voltadas para diferentes assuntos ou áreas da ciência que vêm trabalhando com abordagens colaborativas, com abordagens que fogem desse paradigma linear, tá? Então, aqui em verde a gente vê que são comunidades da nossa área mais socioambiental, em azul são as comunidades da saúde, em laranja negócios e gestão, em rosa medicina e aqui mais em vermelhinho, marrom, a educação. Então, essas diferentes comunidades que ela identificou, que se comunicam mais entre si, porque estão mais ligadas por citações, assim, elas usam abordagens diferentes, né? Então, todas elas tentam fazer essa aproximação entre as ciências políticas e outras práticas, mas de maneiras diferentes. São abordagens que nasceram em campos diferentes, com perspectivas diferentes. Mas todas elas, como eu falei, visam fazer essa aproximação, né? E todas elas têm a ver com formas de realizar não só pesquisa, mas gestão, planejamento, tomada de decisão, que visam resolver algum problema do mundo real, não é a curiosidade abstrata e desinteressada, engajando a comunidade científica por outras partes e outros setores da sociedade, articulando conhecimentos diferentes, científicos e não científicos, de forma iterativa, simétrica, multidirecional e influenciadora. Então, essa é uma maneira de definir colaboração, potencialmente, tá? Então, são formas de construir junto, de elaborar conjuntamente, de atuar conjuntamente, outras palavras que vocês usaram aí. E aí, nesse sentido, que eu acho interessante, é que a semente, a graça, a sinergia, está nessa interação, né? Não é alguma coisa que nasce aqui e que de repente vira outra, ninguém sabe como. É algo que é feito junto a partir da união das partes. E aí, assim, quando a gente trabalhou juntos, esse grupinho aqui, que está aqui, que somos nós dessa equipe, uma das coisas que a gente quis foi definir colaboração, por isso a gente trouxe essa pra gente, né? Não definir para dizer que esse é o certo, mas assim, pra gente entender do que a gente estava falando e por isso que a gente quis trazer essa reflexão para vocês. E pra gente, então a coprodução ela se realiza através de processos colaborativos e a gente entende que uma parte essencial do processo colaborativo é isso que a gente está colocando aqui, é que as partes, né? Essas partes que vão se unir para trabalhar juntas, elas reconhecem e não negam a autonomia, a capacidade, a agência e a relevância das demais. Então, assim, é nesse sentido de dizer, eu aceito, eu acredito que o outro tem o que trazer para mim, né? Ele tem algo para contribuir, ele tem agência para isso, ele tem... O que ele vai me trazer é relevante e ele tem autonomia para decidir essa colaboração, essa participação. Tá? Então, é nesse sentido, diga, a carinha dela, o que você tem? Pode falar. Eu achei... Não, estava confiando. Você estava me enxergando, achei que você estava... Ela fez assim, eu falei, acho que ela ou não gostou ou não concordou. Então, assim, isso é um pouco para colocar a essência, sabe, do processo, assim. É difícil você colaborar com alguém que você não respeita, que você acha que não tem nada para trazer, que, sei lá, né? Então, assim, essas são as coisas essenciais para a gente dizer que um processo é colaborativo. Além disso, né, além de se realizar através de um processo colaborativo,
também um processo de engajamento. Vocês trouxeram isso com a palavra esforço, tiveram outras palavras que vocês usaram, que uma parte eu entendi que tinha a ver com isso, com engajar, com interagir, com trocar. Isso envolve um querer, envolve uma força para estar ali, uma vontade de estar ali, né? E isso, essa troca é sempre entre atores diversos. Aqui a gente está falando de academia e fora da academia, simplesmente porque essas são ideias que surgiram dentro da ciência, então elas estão incluindo a ciência necessariamente. Mas tem propostas que não incluem a ciência, são colaboração entre outros atores que não têm a ciência aí. Esses atores que estão nessa troca, nesse engajamento, eles estão ali justamente porque eles têm coisas diferentes para apontar. Vocês falaram isso, né? Agora eu acho que foi você, não foi assim, bom, se não for diferente, por que as pessoas têm que estar juntas, né? Então, assim, se parte-se do princípio é que essa agregação de pessoas que você está fazendo, ela faz com que o todo seja maior que as partes, porque as pessoas têm expertises e perspectivas diferentes. Porém, elas têm também diferentes riscos, a gente já conversou um pouquinho sobre isso. Nem todo mundo está sofrendo o mesmo tipo de risco, tem o mesmo tipo de envolvimento ou perigo no processo. Tá? E também nem todo mundo tem o mesmo tipo de poder dentro do grupo. E aí a gente está fazendo isso para quê? Para articular conhecimentos e valores, visando aí a questão que acho que diferia um pouco entre os grupos, né? A gente está colocando, visando a redefinição de problemas, a gente está trazendo a ideia de problema perverso. Não dá para... Cada um tem uma visão do que é um problema. Se a gente não tentar consensuar e acordar, né, colocar a perspectiva de cada um, eu vejo que aqui existe esse problema. Eu vejo esse problema porque eu conheço esses fatos, você valorizou essa coisa. Quer dizer, eu aqui estou vendo esta outra coisa, desta perspectiva, porque eu tenho esses fatos e esses valores. De tal maneira, não é que eu vou ter que decidir entre esse e aquele, mas talvez eu vá reformular para uma coisa que é mais completa de entendimento de qual é o problema, de quais são todos os meandros, né? Aquela história, ele vai transformar o simples num perverso, porque se você pensa à direita, se existe um problema e ele não foi resolvido, é porque no fundo ele deve ser mais complicado do que a gente estava pensando. E é a partir dessas perspectivas que a gente consegue construir o que seria o problema. Posso fazer uma indicação do bibliográfico? Claro. Que não vem exatamente dessa área de conhecimento, mas eu acho que é um texto bem interessante para explorar e aprofundar essa questão de reconhecimento, da autonomia, respeito e relevância aos agentes em um determinado processo, que é a pedagogia da autonomia, do Paulo Freire. Sim. Então eu acho que vale muito a pena. Eu não sou da pedagogia, mas me agregou muito a entender essas ideias, esses conceitos que você está expondo. E aí eu queria compartilhar com todo mundo. Eu sou uma mente fã do Paulo Freire, então eu já li quase tudo, mas esse em especial acho que pode ser relevante para todo mundo. A pedagogia da autonomia. É um livro curtinho, mas... Muito obrigada. Eu vou mostrar uma coisa agora para vocês que nasceu das ideias do Paulo Freire. É uma das abordagens. É muito usada, engraçadamente, na parte da saúde, mas também na educação. Então, ela parte de, né, tudo isso acontece nesse processo colaborativo de engajamento, de interação, de troca, com pessoas com diferentes expertises e expectativas, para articular conhecimentos e valores, né, pensando que não é só conhecimento, tem a questão dos valores, das perspectivas de cada um, para a gente justamente dar conta, né, de abarcar diferentes valores, né, e para redefinir os problemas, para expandir as alternativas, né, o que é possível. Tem só essa saída? Tem quantas saídas? Se der, a gente faz isso, mas se não der, que outra coisa a gente pode fazer? O embasamento para as escolhas, né? Que maneira a gente pode priorizar, né? Como que a gente chega numa decisão e na tomada de decisão. Então, isso aqui é um jeito de entender como que a gente pode pensar a coprodução, tá? E a colaboração.
Uma coisa que eu acho que é importante a gente ter em mente é que a gente fala muito de articular conhecimentos, perspectivas e tudo mais, mas a realidade é que esses processos de coprodução, eles sempre têm 3 processos. E é bom a gente lembrar disso, porque muitos dos desafios que a gente vai ver à tarde têm a ver com outros processos que não necessariamente esses de gerar conhecimento. Então, um dos processos no processo de coprodução é a geração de conhecimento. Né? Conhecimento no sentido de dizer assim, bom, então tá, juntando tudo isso, articulando essa expertise toda, esse conhecimento, vamos tomar essa decisão, certo? É esse tipo de conhecimento no sentido da solução, né, dos problemas. Mas ele também envolve os processos de aprendizado e engajamento, que é como você mantém as pessoas engajadas no processo. Como que você lida com os conflitos? Como que você deixa a mente aberta para aprender dentro do processo? Para não deixar que a cognição quente ou coisas que nos nervos expostos que a gente tem, porque todos temos, né, gerem brigas que quebrem o processo da colaboração. E outros processos muito importantes dentro da coprodução é o processo institucional, né, das organizações terem uma estrutura institucional, arranjos institucionais que permitam, deem apoio, deem espaço e valorizem a participação nesses processos. Porque ficar entre nós, fica difícil um cientista engajar num processo desse que requer muito esforço, se o que está sendo cobrado, a maneira como ele está sendo avaliado, é publica. Certo? Porque daí a criatura, e aí estou falando porque somos criaturas que passamos por isso, tem que publicar, porque senão tem uma... então fica, né, trabalho pra caramba, como é o caso de muitos de vocês também, né? Porque é isso, assim, as instituições hoje exigem muita produção, pode ser produção de artigos, pode ser realização de atividades, de pareceres e etc., né? E esses processos, eles são custosos, né? Então, sem considerar esses processos institucionais e organizacionais, é muito difícil entender a coprodução. Só uma dúvida, na verdade, em relação a isso. Essa dúvida, comentário, mas muitas vezes esse publica pode continuar desde que direcionado com as demandas que a sociedade tem, né? Nesse contato que a gente fez para o trabalho, né, que envolve a comunidade acadêmica, muitos dos pesquisadores falam assim, é interessante para a gente até para saber o que vocês estão precisando. Às vezes não tem, e aí é uma falha nossa como gestor não procurar também a academia para eu não preciso, não em todas as ocasiões, né, mas eu não preciso necessariamente fugir desse paradigma da produção. Eu acho que se a gente conseguisse direcionar, talvez já ajudaria bastante também. Eu não sei se eu compreendi totalmente. Você disse que a pessoa produz, mas ela produz o que você deseja. É, mais ou menos isso. Às vezes eles estão produzindo, mas não sabem o que a sociedade está precisando. Eu, como IBAM, posso, em uma conversa, às vezes uma interlocução, direcionar o que para a gente é mais prioritário hoje, entendeu? E aí ele pode continuar publicando nesse nível, mas algo direcionado a uma aplicabilidade prática. Mas aí que eu acho que a ideia da coprodução é bem diferente disso. Porque a ideia da coprodução é que não existe uma pessoa que sabe o que precisa. A gente precisa juntar um grupo que pense o que precisa. Mas isso pode ser feito de maneira unilateral, não precisa eu criar um grupo gigantesco. Às vezes se eu estiver num estado, eu estou lá no Pará, né? Eu tenho uma demanda do Pará, eu posso entrar em contato direto com o Centro de Pesquisa do Pará e a gente direcionar isso lá. Também não vejo como órgão gestor, enfim, que trabalha com política pública, essa iniciativa nossa, sabe? Sim, você diz de procurar essa aproximação de conversa, certo? Eu entendo, eu acho que tudo isso é possível, são outras formas de interação, só estou chamando um pouco a atenção que é diferente, eu acho que essa é mais parecida com essa ideia da ajuda, assim,
de uma coisa mais assim em fase. Eu faço isso, de repente você pode colaborar e me ajudar com isso, outra coisa aqui, e menos essa coisa de estar junto e construir junto. Essas abordagens, elas, ao contrário das que a gente viu antes, elas geram um conhecimento que é interdisciplinar, né? Então a gente não é aquela coisa super fragmentada, ela é essa coisa que une diferentes disciplinas dentro de um único objetivo, e mais do que disciplinas, ele une, para além das disciplinas científicas, outros conhecimentos, como conhecimentos estratégicos, conhecimentos experienciais, que contribuem para esse objetivo comum. E ele é articulado, porque essa é a ideia do grupo, trabalhar junto, é conseguir fazer essa articulação. E ao contrário do que a gente tinha visto antes, esse tipo de abordagem, ela tem foco na redefinição do problema. Ela não tem foco em produzir artigos científicos, mas ela tem um foco de conjuntamente redefinir o problema e aí gerar uma solução que é situada, não é mais aquela coisa eu quero que sirva para o mundo inteiro, né? É um conhecimento que é situado, contextualizado para aquela determinada circunstância. Então, essas abordagens, elas se aplicam, se a gente lembrar a aula de Peu, né, para quando a gente tem essa situação, que a gente tem um problema perverso, mas a gente tem a possibilidade de colaborar, a gente não está competindo, né, a gente tem o poder minimamente distribuído para que a gente consiga colaborar, e aí é nesse sentido que essas abordagens estariam entrando como uma opção. Tá? Então, só para retomar a diferença, ali eu tenho uma coisa que é disciplinar, especializada, fragmentada e desacoplada. Aqui eu tenho uma coisa que é um conhecimento que é inter e transdisciplinar, que está baseado nessa articulação, não é desarticulado, é articulado. Ô, Renato, Oi. Só levantar a questão de coordenação, né? Porque, assim, todos concentrados numa mesa, com um objetivo direcionado, né? Objetivo direcionado. E assim, como é que é feita a coordenação desse trabalho? Porque a gente vê muita dificuldade nisso, né? Inclusive na emergência ambiental. Assim, aí, na emergência ambiental, por exemplo, a gente adota o SCI, que é o Sistema de Comando de Incidentes. Que existe lá uma separação, existe o comandante do incidente justamente para tentar sanar a condução da questão. Né? Eu acho que isso também é uma questão que precisa ser acordada dentro do grupo, sabe? Eu acho que é uma coisa que precisa ser construída, porque eu acho que a dificuldade da coordenação é que ela não vire uma autoridade que manda nos outros, né? Então, assim, essa é a minha dica, assim, porque daí você perde a colaboração, você entra num processo super hierárquico de eu penso, eu decido e eu viro outro modelo. Ele pode virar, a co-produção virar uma convalidação, né? Exato. Então tá, e aí a outra diferença aqui é que está na produção de artigos, aqui está na redefinição de problemas, aqui no conhecimento abstrato generalizável, aqui na produção de soluções mais situadas. Então, para dar alguns exemplos do que seria essa variedade que existe dentro dessa área, uma das coisas muito usadas na área socioambiental é o manejo adaptativo. Vocês já devem ter ouvido falar isso. Ele é uma estratégia de coprodução iterativa, né? Mas ela difere de muitas outras, então o que eu vou tentar explicar, vocês vão usar essa tabela no exercício logo na sequência. A gente tem uma entidade que está sendo considerada, né? Ela varia entre essas abordagens. Nesse caso, do manejo adaptativo, a entidade é o sistema. Né? Quando você está fazendo o manejo adaptativo, você está pensando no sistema como um todo, em geral, sistemas socioecológicos, em que você está usando algum recurso. Né? Então, pense que nos Estados Unidos é muito usado para gestão de bacias, né, de uso de água e tudo mais. Assim. Então, você está considerando esse sistema como um todo. O processo focal no manejo adaptativo é um processo de manejo e governança. Assim. Então, o que eu estou querendo fazer nesse sistema, que é a minha entidade focal, é definir um manejo e uma governança desse sistema. Qual o objetivo da mudança nesse tipo de manejo adaptativo? É o aumento da resiliência. Então, eu quero manejar e usar esse sistema, mas eu quero manter a resiliência do sistema, eu quero manter ele
forte, digamos assim, né? Os princípios que orientam aqui esse tipo de abordagem estão muito centrados em dar conta da incerteza, complexidade e imprevisibilidade de sistemas muito complexos. Tá? Porque vocês vão ver que a metodologia tem a ver com você partir da ideia que você não sabe tudo, que tem muita incerteza sobre como o sistema vai responder aquilo. Então, o que você faz? Você junta todo mundo, considerando os vários conhecimentos, você toma a melhor decisão que você pode, realiza o manejo, monitora, aprende com o monitoramento e adequa, por isso que chama manejo adaptativo. No próximo, daí você aprende e faz um manejo diferente. Monitora, aprende, faz um manejo. Então, ele é colaborativo e ele é uma metodologia que prioriza dar conta dessa incerteza no futuro, do desconhecimento que a gente tem das respostas desses sistemas complexos. Esse aqui é o que vem do Paulo Freire, teve uma influência muito grande, que é chamada de pesquisa participativa baseada na comunidade. Tem outros nomes parecidos com esse. Nesse caso aqui, a entidade já não é um sistema, é uma comunidade. O processo focal já não é mais o manejo, a governança de um sistema, mas são os direitos em comunidades, os serviços em comunidades marginalizadas. O objetivo da mudança não é manter a resiliência do sistema, mas é promover o bem-estar e a equidade. O princípio fundamental não é mais o de lidar com a incerteza, mas é justamente o de partir dos pontos fortes da comunidade, dos desejos das comunidades, dos recursos que existem na comunidade e de facilitar essas colaborativas equitativas e que possam gerar um empoderamento da comunidade que está ali. E as diretrizes metodológicas, nesse caso, mas aí tem várias aberturas diferentes, eu estou dando um exemplo só aqui. Nesse caso é bastante ligado a fazer pesquisa junto, né? Então, o processo de digamos assim, empoderamento, que é uma palavra que acho que precisa ser usada com muito cuidado, mas ela teria a ver com não só atentar para o que a comunidade deseja, para os recursos que ela tem, mas que ela de fato faça. Ela que está envolvida no desenvolvimento das questões, de memória das questões, dos objetivos, da metodologia, de analisar e interpretar os dados e agir, né? Isso tudo é feito com o objetivo de chegar numa ação. E aí, essa tabela que vocês vão trabalhar agora, ela vai ter todos esses nomes aqui, né, com a entidade considerada, o processo focal, o objetivo da mudança, os princípios orientadores e as diretrizes metodológicas, e existe uma variação grande. Eu não vou apresentar todas aqui, vocês vão ter a tabela para trabalhar agora. Mas só para dar uma ideia, na entidade considerada, a gente falou de sistemas, a gente falou de comunidades, mas tem abordagens que estão trabalhando com organizações. Né? Como eu faço organizações diferentes, o IBAMA e o Ministério Público trabalharem juntos? Organizações distintas. Ou então eu posso estar falando de um grupo de alunos numa escola. Tá? O processo focal, ele pode ser o manejo, ele pode ser as políticas, ele pode ser a saúde pública, ele pode ser direitos e serviços, podem ter diferentes objetivos, né? Processos focais. E os objetivos de mudança também, né? Pode ser a resiliência, transições sustentáveis, desenvolvimento econômico, tomada de decisão, bem-estar e equidade, vai variando nessas diferentes abordagens. Os princípios, a mesma coisa, tá? Tem uma variação de princípios e as diretrizes metodológicas também. Aqui eu acho interessante que tem muitas que têm esse ciclo ação, reflexão, ação, que nem um manejo adaptativo, né? É aquela coisa que você faz, aprende com o que você fez, reflete, muda, faz, aprende e assim vai. Né? Muitos são assim, outros são pesquisas feitas colaborativamente, outros têm a ver com articular o que já existe de conhecimento. Eu não vou fazer pesquisa de novo, eu vou articular os conhecimentos que já existem para me ajudar a tomar uma decisão. E uma coisa muito interessante quando a gente pensa em organizações é a ideia de que existe um ente, que não é nem esse, não é nem o IBAMA, nem o Ministério Público, é uma organização de fronteira que faz a mediação dessas interações. Tá? Então, você pensar que existem mediadores
para auxiliar essa colaboração. E aí, é isso, gente. Eu estourei totalmente o horário, não? Como é que é? Perguntas, gente.